Deus faz o homem perfeito, maravilhoso, e Deus dá a ele todo o poder de sua criação, todo o domínio sobre tudo na terra, sobre os animais, sobre os peixes, as aves, e dá a sujeição também da terra a esse homem. Todo esse domínio, um reinado na terra para esse homem. E ainda o protege. Mas esse homem se recusa a ter essa proteção. Recusa a ter esse domínio e passa esse domínio a Satanás, o diabo. Gênesis 3, 1, 14. Deus vê a queda desse homem, vai em busca desse homem, vai ao socorro desse homem, o encontra nu, ele o veste e lhe faz uma promessa, que a sua descendência resgataria novamente esse poder e tomaria esse poder, macetando, esmagando, tirando esse poder dessa cabeça, diminuindo essa cabeça, poder, esmagaria esse poder, esmagaria essa cabeça, pisaria, aniquilaria, colocaria no seu pé. Nessa descendência, Deus visitando todos os seus descendentes, a vida de Adão, dessa promessa, Gênesis 3,15, Deus vê um homem com coração justo, Noé, e o resgata e salva, e dá uma chance para quem o obedecesse, mas ninguém o ouviu, e ele faz essa jornada, e Deus vê num outro descendente, Abraão, um homem de novo com coração também justo, assim como de Noé, um homem que além de um coração justo tinha uma fé inigualável, e Deus passa para Abraão toda a promessa feita para Adão e Eva em Gênesis 3,15. Então Adão, ele passa a ser um herdeiro de uma promessa também para a sua geração, sendo ele assim o herdeiro, toda a sua descendência, ele vai receber essa herança de uma descendência de muitas nações, de muitos povos, muitas línguas, como está em Gênesis 15. Um desses descendentes tem 12 filhos. Desses 12 filhos, Deus faz deles 12 tribos. Uma dessas tribos, Deus vê nessa tribo uma lealdade e dá a ele um sacerdócio chamado Levítico. Esse sacerdócio, ele tem por esse testamento de fé, de esperança e de herança para a descendência de Adão, é entregue para o último sacerdócio, João Batista. E esse último sacerdote dessa linhagem levítica, entrega agora esse sacerdócio para finalizar em Jesus. Ele batiza Jesus e entrega ele por ele ser um sacrifício vivo, o cordeiro que tiraria o pecado de toda a humanidade. Então ele recebe esse sacerdote levítico e coloca sobre si mesmo, sobre si ele coloca esse sacerdócio e passa a descrever um novo testamento. Testamento a gente faz quando a gente tem propriedade, tem um bem, e a gente ainda vivo, a gente escreve um testamento para deixar para nossos herdeiros. Então Jesus passou a fazer um testamento. Testamento é para quem
está prestes a morrer, que quer deixar alguém algo. Então ele passa a sua caminhada, ele próprio sendo uma palavra viva, todo o seu movimento, toda a sua caminhada sendo uma palavra para cada um que crê e pudesse ver nele ali um novo sacerdote sobre toda a humanidade. Para que esse sacerdócio desse iniciação desse novo sacerdote, o último sacerdote tinha que morrer para finalizar esse sacerdócio e iniciar um novo sacerdócio. Então morre ali João Batista. A partir dele morrendo, tendo colocado ali sua cabeça numa bandeja de prata, agora vem esse sacerdócio, esse novo sacerdote, reúne ali os discípulos e começa a sua jornada. E ali se descreve uma nova história, um novo sacerdote, um novo sacerdócio que vai se iniciar. Esse sacerdócio agora vem junto com ele um novo testamento. Assim como teve um testador e passou desde Adão para Noé, para Abraão e vem ali para Moisés, que ele escreve as determinações para esse sacerdócio levítico, assim também é passado para esse novo sacerdote. Só que esse, assim como Moisés, ele também falava algumas coisas a respeito desse novo sacerdócio. Esse novo sacerdócio, ele vem atribuído com uma novidade, que seria uma nova cronologia, seria uma entrada no tempo, teria que se parar também um tempo, teria que se finalizar o antigo sacerdócio e iniciar um novo, com um novo tempo. Então, para a cronologia da Terra, se inicia um novo cronograma. Então vem aí o Kairos, que é a entrada de Deus nesse tempo. O Pai do tempo muda o tempo. E agora, de uma cronologia progressiva, agora nós temos uma regressiva. E o Pai, só Ele tem esse relógio, esse poder do Kairos, e da entrada nesse tempo. Então, a partir desse instante, ele tem um cronômetro que vai se zerar. E quando se zerar, num abrir e fechar de olhos, tudo se aniquila, tudo se acaba. Mas esse testamento, que esse testador vem escrevendo nessa caminhada, ele termina ali na cruz, entregando ao Pai o seu Espírito e ali selando esse testamento, finalizando essa história, esse testamento, lacrando. Todo testamento, para iniciar uma validade, o testador tem que morrer, que o testamento é o testamento algo que você vai deixar para alguém. Então, se você estiver vivo, você ainda não deixou, você é o próprio testamento. Você ainda está escrevendo. E esse testamento ele tem que ser selado, tem que ser carimbado com a assinatura do testador. Tem que ter uma autenticidade, tem que ser autenticado. Antes, na época dos reis, era autenticado com cera e um carimbo, às vezes em forma do anel. O anel de cada rei tinha um carimbo, que era ali que ele fazia ali seu registro, sua assinatura. Como é hoje a digital ou uma rúbrica, né? Esse testador, ao selar esse testamento, ele o sela com o próprio sangue. Esse sangue é o selo de uma nova aliança, de um novo mundo, uma nova cronologia, tudo iniciando.
tudo mudando e começa uma nova fase, que é a nova aliança. Esse testamento, ele está registrado no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Toda essa trajetória, uma pessoa que anda e nesse caminhar dele sai palavra. Ele é a própria palavra viva. Ele é o próprio cronograma da Terra, a nova geologia humana, o novo caminhar, uma nova promessa. Se inicia algo novo. Esse é o Messias, esse é o que tira o pecado do mundo. Esse testamento, nós temos que única coisa para valer para nós, ou para qualquer que seja nação, raça, povo ou língua, é ter fé na morte dele. Fé que ele andou em vida, fé que ele morreu por você e por mim, e acreditar que nós também estamos ali mortos com ele nessa cruz. Nós também fazemos parte desse testamento. A partir do momento que nós aceitamos estar ali na cruz, nós vamos morrer. E assim como ele ressuscitou, nós ressuscitamos também com ele. Então nós temos que morrer para o mundo. Como nós morremos para o mundo? Assim como o povo antigo, dessa antiga aliança, desse antigo testamento, se validava com as leis de Deus e seus mandamentos para uma purificação, uma santificação, nós também nos validamos nesse novo testamento. Assim como teria que morrer um animal para recordar dos pecados da humanidade antiga, assim também morreu o testador. Mas a diferença é que o testador, ele morreu de uma vez por todas. De uma vez só ele morreu. Diferente do que deveria fazer uma vez por mês para pagar os pecados, até mesmo uma vez diariamente deveria ser feito um sacrifício por toda a humanidade no sacerdócio levítico. Uma vez anual, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santíssimo Lugar e fazer também ali um sacrifício para ele e para toda a humanidade. Nesse novo sacerdócio, esse sumo sacerdote, ele deu, ele próprio, o sangue dele mesmo, não do animal, mas dele mesmo, no sacrifício único para toda a humanidade. Então todos morrem em Adão e em Jesus todos ressuscitam. A morte de Jesus simboliza a morte dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele venceu a morte. A morte é para quem tem pecado. Como Jesus não tinha pecado, então a morte tem que devolvê-lo, ressuscitá-lo, tem que rejeitar, porque a morte, ela não pode aceitar alguém que não tenha pecado. Então, nesse caso, ele venceu a morte e colocou também em desprezo toda a potestade que assistia, todos os principados, e ele assumindo uma postura superior a todos espíritos imundos, todas legiões, todos os principados, toda potestade, tudo, toda maldição de Gálatas 3:10 fica ali na cruz para os que crê. E todos os que crê vai para Colossenses 3, de 1 a 4. Vão todos morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. E agora está todo mundo com Cristo dentro do corpo de Cristo, também crucificado na cruz. E entrando nesse corpo, ressuscita também nesse corpo. E agora tendo um só corpo, sendo cada um que crê um membro desse corpo. E Cristo sendo o cabeça desse corpo. Tá ok?
Esse é o Novo Testamento, a nova aliança.